Então vamos logo, sem delongas, entrar diretamente na palavra de Deus, né? Porque nós viemos aqui hoje para trazer algo que Deus tem trago aos nossos corações durante esses dias. Nós vivemos no mundo, muitas das vezes, esses dias nós temos passado por meios de tantas incertezas, né, queridos? Essa crise que nós temos vivido, a crise do coronavírus, né? E nós passamos por muitas incertezas, por muitas perguntas, por muitos questionamentos. Eu creio que se você ligar a televisão logo após nós fazermos este culto, essa transmissão, se você colocar no jornal, você vai ver notícias de incerteza. Você vai ter notícias que muitas das vezes não vão alegrar o seu coração e que não vão trazer fé à sua vida. Muito pelo contrário, vão trazer muitas das vezes dor, tristeza, sofrimento. Então, em meio a essa situação a qual nós temos vivido e a qual nós estamos nos adequando, nós temos muitos questionamentos. E um deles, hoje, você pode se perguntar, o que vai acontecer amanhã, pastor? O que vai acontecer amanhã comigo? O que vai acontecer amanhã com os meus parentes? Olha, Deus, o que está acontecendo? Será que nós vamos... Tem muita gente que se questiona e tem deixado o medo paralisar e se pergunta, nós vamos morrer? Oh, meu Deus, será que eu vou pegar esse negócio? Será que eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? Né? E muitos se perguntam, quando tudo isso vai passar? Será que quando essa crise vai passar? Será que sairemos dessa crise? Será que nós vamos conseguir sair dessa crise? Sabe? E vem muitos questionamentos e muitas das vezes isso enxovalha e abala a nossa fé. Nós passamos por perguntas, por notícias, é crise na área da saúde, é crise na área do governo, é uma crise de aspecto mundial. E chega muito questionamento para mim e para você. Mas nessa noite, eu não vim aqui para enxovalhar a sua fé, como as notícias que têm chegado até os seus ouvidos por esses dias, muitas das vezes têm enxovalhado. Mas eu vim nesse dia trazer ao seu coração uma palavra de Deus para que ele venha trazer a paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe? Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada, querido. Para muitos isso aqui apenas é um livro de história. Para outros é um amuleto. Tem gente que tem a Bíblia como aberta lá no Salmo 91, em cima da estante, em cima do rack lá, e é algo sagrado para ele e tem como amuleto. Mas nós temos isso aqui como uma bússola, como algo que vai nos direcionar para tempos melhores, para a nossa vitória e com certeza para a paz para dentro das nossas casas. Sabe, querido? Então nós olhamos para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro, sim, que tem um contexto histórico e que nos traz história de homens e que vivenciaram por situações semelhantes à nossa. E hoje nós vamos falar de um profeta que ele passou por uma situação muito semelhante à que nós temos vivido nos dias atuais. Olha só que coisa. Ele passou por algo na vida dele em que ele questionou a Deus. Deus, será que o Senhor não me ouve mais? Por quê? Porque ele estava vivendo em meio a uma crise. O profeta Abacuque, ele estava vivendo em meio a uma crise social. Ele estava vivendo a uma crise onde inimigos vinham para matar, para exterminar o povo de Judá. Aonde os caldeus vinham e iam matar eles. Nós estamos vivendo uma crise onde nós temos um inimigo invisível hoje. Onde nós só ouvimos falar que por onde ele tem passado, mortes têm acontecido. E que esse inimigo é poderoso. Mas eu quero falar algo para você. O mesmo Deus de Abacuque foi o Deus que se levantou e trouxe paz e calma ao coração de Abacuque. Ele entra hoje dentro da tua casa e ele vai trazer paz e calma ao seu coração, porque ele vai cuidar de você. Sabe, querido? Então nós iremos falar hoje sobre um profeta que estava passando por uma situação parecida aos dias atuais. Sabe? E ele fez ao inverso que todos os outros profetas fizeram. Olha só que interessante.
A Bíblia diz que o profeta, ele era a boca de Deus na terra. Como assim, pastor? Deus, ele tomava o profeta e falava ao povo. Mas o profeta Abacuque, ele fez ao contrário. Ele levou o questionamento do povo até Deus. Por tudo que estava acontecendo, por tudo que havia. E ele começa o seu livro questionando a Deus. Mas ele passa por uma situação onde Deus se revela a Abacuque e muda a história do que Abacuque viveu. Então vamos ler nessa noite o livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e no versículo, vamos ler no versículo 4. Eu creio que os irmãos vão estar projetando aí para você. Então, vamos ler aí Abacuque 2, versículo 4. Que diz assim: Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Preste bem atenção. Olha só que coisa maravilhosa. Isso Deus fala a Abacuque. O soberbo, a sua alma, ele se sustenta em si próprio, nas suas convicções, naquilo que ele pensa, da forma que ele age, da forma que ele faz. Mas o justo viverá pela sua fé. Sabe, querido? E Deus, quando ele fala isso ao profeta, ele fala sobre o momento atual a qual o profeta estava vivenciando. Porque a palavra que tinha sido liberada para a vida daquele povo era uma palavra de morte. Olha, será que o que você tem escutado hoje, se você ligou o jornal de manhã, o que você escutou? Olha o Covid-19, o mundo está assolado, o Brasil tem tantas mortes, tem tantas pessoas doentes, tem tantas pessoas. A palavra que tem sido por esses dias, e você tem escutado muito, é sobre morte. E isso traz temor ao nosso coração. Mas eu quero falar a você, não importa aquilo que você tem escutado lá fora, o que eu vou falar para você aqui nessa noite é que você vai descansar o seu coração, porque o Senhor vai mudar a tua trajetória. Sabe? Mas nem sempre foi assim, pastor. Não, nem sempre foi assim. Olha como o profeta, ele começa o seu livro, quando ele começa questionando a Deus. Abacuque 1, capítulo 1, já começa dizendo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 do livro de Abacuque, ele diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. A sentença era de quê? Era uma sentença de morte, querido. E ele diz, ele questiona a Deus: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e me faz ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígio e se suscita por esta causa. Olha só, querido. Preste bem atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Será que o que você tem vivenciado hoje não tem sido, não é mera coincidência? Será que é uma mera coincidência daquilo que você tem vivenciado hoje? Querido, tudo que você escuta, que você tem escutado na atualidade, é só uma sentença. De pessoas, de famílias, de situações, e que você tem trago muita coisa e tem enxovalhado a sua fé e o seu coração. Mas sabe, Deus, quando ele questiona a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, muitos hoje nós vemos questionando a Deus: Senhor, até quando isso vai passar? Senhor, quando é que essa crise vai passar? Senhor, o que vai acontecer comigo? Senhor, o que vai acontecer com minha casa? O que vai acontecer com minha família? E você começa, você está como Abacuque estava no começo do seu livro, questionando, perguntando, fazendo indagações a Deus, passando pelo meio de uma crise. Nós estamos passando pelo meio de uma crise. Mas eu quero revelar a você o segredo que Deus trouxe até Abacuque. Sabe?
e falou ao coração de Abacuque, e ele termina o seu livro cantando louvores ao Senhor, porque se você começou hoje esse culto, entrou nessa reunião, nós unimos a nossa fé nessa reunião, nessa noite, você aí na sua casa, eu aqui trazendo a palavra até o seu coração, mas de um certo modo você entrou com dúvida, eu quero falar no seu coração nessa noite, eu quero dizer para você, que o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo, toda dúvida do seu coração, e você vai terminar hoje cantando louvores de adoração ao Senhor, porque Ele está no centro da sua vida. Sabe, querido? Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu quero revelar para você, então, 2 segredos do que Deus revelou a Abacuque. Entenda algo. Deus, Ele não disse que Ele ia pegar e ia matar os caldeus que estavam vindo sobre o povo hebreu para poder destruir, não. Ele simplesmente disse para Abacuque, Abacuque, deixa eu te falar uma coisa, e eu quero revelar esse segredo para você nessa noite, esse primeiro segredo, querido. Ele disse assim para Abacuque, nós lemos, eis que o soberbo, sua alma, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o primeiro segredo que eu quero passar para você vencer e entender quem é Deus na sua vida, como Abacuque entendeu nesse tempo de crise, é que Deus está no controle de tudo. O primeiro segredo é, Deus está no controle de tudo. Olhe agora para quem está do seu lado aí na sua casa e diga assim, ei, Deus está no controle de tudo. Deus não virou para Abacuque e disse assim, Abacuque, eu vou pegar os caldeus agora e vou eliminar eles da face da terra e eles não virão e não vai acontecer nada com vocês. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Se Deus chegar hoje, se Deus chegasse hoje, mandasse um profeta e falasse, ó, vou pegar esse vírus, essa situação, essa crise, vou acabar com ela agora. Deus poderia estar fazendo isso? Poderia. Mas você sabe o que ele fala para Abacuque? Abacuque, se preocupa não, querido. Você sabe como é que vai ser o seu escape? O justo viverá pela sua fé. O justo viverá por aquilo que pelo que ele tem crido. E eu pergunto a você aí na sua casa, em que você tem crido? Você tem crido nas notícias que têm chegado de fora? E falando que nós não vamos sair dessa situação, que o Brasil vai se arruinar, que tudo vai se afundar, que a crise ainda está por vir, que o pico da situação vai chegar e que vai ter muitas mortes e vai acontecer muita coisa. Em que você tem crido? Ou você tem crido num Deus que é o Deus que dá a vida, que é um Deus que tira a vida, que é um Deus que cura, que é um Deus que restaura, que é um Deus que transforma e que é um Deus que leva para o céu? Em que você tem crido? Em que você tem se agarrado? A primeira situação, a primeira resposta que eu quero, a primeira dica que eu quero passar para você em meio a essa situação, é que Deus está no controle de tudo. E a Bíblia nos deixa isso bem à prova. Porque no próprio livro de Abacuque, ele fala a Abacuque, capítulo 1, versículo 5, e diz assim, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não serei quando for, não crereis quando vos for contada. Olha só, Deus, ele ia fazer uma obra grande, uma obra tão grande no meio do povo, que quando fosse contar o povo, no meio daquela situação que ele estava vivendo, muitos nem iriam crer no que Deus fez. E no capítulo 4, no capítulo 2, também ele diz, o Senhor respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, e os que possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda se cumprirá, esta se cumprirá no tempo determinado. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Deus, ele estava mostrando, ele estava falando para Abacuque. Ei, Abacuque, vai acontecer tudo isso, mas deixa eu contar algo para você. Eu estou no controle de tudo.
E ainda para finalizar essa primeira dica, ele diz lá em Abacuque 2:14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Entenda algo, querido, ele faz uma comparação. Assim como as águas cobrem o mar, assim a terra está cheia da glória, da presença de Deus. Então veja bem, Deus está no controle de tudo. Deus, ele tem visto aquilo que você tem passado. Deus, ele pode mudar a sua história hoje, pode. Mas depende de quem, pastor? Depende do que você tem se agarrado. Essa tradução dessa palavra fé, o justo viverá pela sua fé, ela tem uma tradução especial. No hebraico, ela vem de uma palavra chamada emuná. E o mais engraçado é que a derivação dessa palavra emuná também vem a palavra amém. Quando você fala algo para alguém, Deus te abençoe, e essa pessoa fala amém, ele está dizendo, nisto eu creio, nisto eu me apego. E eu vou fazer agora para você, eu vou explicar para você aqui rapidinho qual o significado de emuná, da fé, da tradução de fé em emuná. Imagine você está no meio do Oceano Atlântico, e ali acontece um naufrágio. E o que ocorre? Você está ali se afogando. Você está ali nadando, se afogando, e aquela água gelada e de repente começa a dar cãibra na sua perna e você não consegue mais bater a perna, começa a dar dores no seu abdômen e cãibras no seu braço, só que aparece uma boia do seu lado. O que você vai fazer? A resposta é a mais clara possível, você vai se agarrar nela com toda a força que você tem, porque você sabe que ela vai ser a única salvação para sua vida. Querido, a tradução da palavra emuná quer dizer isto que eu acabei de explicar. Você tem que se agarrar nessa sua fé de uma maneira tão sobrenatural. E nisso você crê que esta vai ser a salvação e vai ser a saída para a sua vida. Ainda que você chegue e alguém fale, olha, o seu vizinho está contaminado. Você vai crer que a praga não vai chegar à tua casa. Ainda que você saia na rua e alguém fale para você, porque os cavaleiros do Apocalipse, eles trazem a palavra assim, ó, a notícia ruim, ela chega rápido. Ela é mais rápida que a velocidade da luz. Sabe? A única coisa que eu sei que é mais rápido que a velocidade da luz é a notícia ruim, querido. Notícia boa demora para chegar, mas notícia ruim é mais rápido que a velocidade da luz. Por quê, querido? Porque aquilo que é para te derrubar, para te derrotar e derrotar a tua fé, chega primeiro, chega rápido. Então, quando chegar a notícia ruim, aconteceu, vai ficar pior. Queridão, entenda uma coisa, você tem que crer que ainda que a notícia que chegue até o seu ouvido seja uma notícia de derrota, de morte e de destruição, você crê num Deus que pode todas as coisas e Ele te fortalece e te põe de pé e muda a sua história, muda a trajetória da sua vida. Então, o primeiro segredo é, Deus está no controle de tudo. Eclesiastes, ele fala isso bem categoricamente. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 diz. Põe para nós aí, Eclesiastes 3, versículo 1. Acho que os meninos vão postar. Lá está escrito que há um tempo para todas as coisas. Queridão, essa palavra que o sábio diz, ele quer dizer que tudo ao seu tempo, ao tempo de começar. Essa crise começou, não começou? Ela tem um tempo de começar, mas ela também tem o tempo de acabar. E eu sei que nós vamos passar. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque existe lá no céu um Deus que vela, que cuida do seu povo e que cuida de você. Que você que está como Abacuque, achando que Deus se esqueceu de você, que acha que Deus não está escutando a sua oração, que não está te ouvindo, que não está te vendo, eu
quero te falar, Ele não se esqueceu de você. Ele está no meio dessa situação e Ele vai mudar a sua história. O segundo segredo que eu tenho aprendido nessa noite é viver na dependência de Deus. Sabe, querido, viver na dependência de Deus vai muito mais além. Vai muito mais além do que você somente falar. Porque lá em Hebreus diz que o justo viverá pela fé e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Olha só que coisa. Mas preste bem atenção, porque Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé. Viver na dependência de Deus é saber que você pode, como justo, dormir e tem um Deus que cuida até do teu sono enquanto você dorme. Você sabe o que é viver na dependência de Deus? Vou te dar um exemplo aqui simples. Você é pai, você é mãe, você pode estar aí agora do lado do seu filho, né? Do lado do seu filho aí na sua casa. E quando o seu filho chega para você que ele precisa de alguma coisa, o que ele chega para você e fala: pai, eu vou ali porque eu vou trabalhar. O seu filho de 3 anos, ele chega ali e fala assim: pai, eu vou trabalhar porque eu estou precisando de um tênis. Pai, eu vou trabalhar porque eu estou precisando de uma mochila, pai. Não é isso que ele faz, querido? É não. Ele chega para você e fala: pai, eu estou precisando de um tênis. Pai, eu estou com frio. Pai, eu estou com fome. Pai, eu quero, como o Adria sempre diz, eu quero um cuscuz, pai. Querido, ele não se importa de onde vem, mas ele sabe que ele é dependente de você e ele sabe que vai chegar nas mãos dele. Isso é viver a dependência de Deus. Sabe, querido, Deus, Ele quer te fazer alguém tão dependente dEle, que você vai olhar para a situação, você vai ver tudo que está passando, tudo que está acontecendo, mas você vai crer num Deus que tem cuidado de você, que vai cuidar de você e vai mudar a sua história e mudar aquilo que você tem vivido. Como, pastor? Em Abacuque 3, versículo 17, nós vemos o profeta Abacuque terminando o seu livro, e eu aconselho você que após essa reunião, após essa live, você possa estar lendo, é 3 capítulos só. Você vai ler e Deus vai revelar algo maior ainda para você. Olha só, o homem que começa no capítulo 1 questionando: Deus, você não me ouve. Deus, o que está acontecendo? Deus, nós estamos passando por essa situação, no meio dessa crise, Deus, o que será de nós? Nós vamos morrer? E ele termina dizendo assim, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha força, da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar alternadamente. Sabe? Sabe o que ele está querendo dizer? Querido, ainda que essa crise venha, ainda que os caldeus venham, ainda que a notícia seja de morte, seja de destruição, seja de desastre, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, e a Ele louvarei, e a Ele cantarei. Sabe por quê? Porque é Ele que guia os meus passos, é Ele que cuida da minha vida, é Ele que está no controle de tudo, e é Ele que pode fazer algo por mim e por você nessa noite. Sabe, querido? Se você entrou hoje nessa live, pensando e se perguntando: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Ah, meu Deus, no meio dessa crise, será que eu vou quebrar? Será que eu vou falir? Eu vou te falar algo, não vai. O Senhor, Ele vai cuidar de você nas mínimas coisas e Ele vai mudar a tua história. Basta você apenas fazer essas 2 situações,
crer que Ele está no controle de tudo e viver essa fé. E viver a dependência de Deus, assim como um filho depende do pai. Sabe? Mas para que isso aconteça, você tem que fazer algo. E é um segredo que eu vou passar para a gente finalizar. Abacuque, ele começa o capítulo 3, já cantando o hino de louvor, dizendo ali no versículo 2: tenho ouvido, Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado, mas aviva a tua obra em mim, ó Senhor. Sabe, querido, quero falar para você nessa noite. Pede para Deus avivar a fé dele dentro de você. Pede para Deus avivar a obra que Ele começou. Ei, Ele começou a obra. Ele é fiel para cumprir a obra que Ele começou. Ele é fiel para fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, ou do que você acha que precisa. Ele é fiel. Então peça para Ele: Senhor, aviva, faz viva a tua obra em minha vida. Se eu perguntar para você, muitos têm muitos testemunhos para contar. Aqueles que ainda não têm, é porque precisam declarar, ter Deus no controle de tudo e viver a dependência desse Deus. E você vai ter muitos testemunhos para contar. Mas se você nessa noite está com a fé fraca, pelas notícias, por tudo aquilo que tem bombardeado a tua vida, a tua história, peça para Deus avivar a obra dele no meio do seu coração. Feche os seus olhos aí aonde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu peço que o Senhor visite os seus filhos nessa hora. Nós estamos unindo a nossa fé, Pai, mesmo à distância, mas nós estamos unindo a nossa fé. E nós cremos num Deus que vê todas as coisas, que vela por todas as coisas. E como o salmista diz, que sonda todos os corações. Então visita agora, Pai, teu filho, a tua filha. Visita, Pai, e vê aqui a situação a qual eles têm passado, as causas que eles têm colocado diante de Ti, e aviva no meio deles, aviva no coração deles a Tua obra, a Tua fé, tudo aquilo que eles têm vivido. Toma, Senhor, a vida deles em Tuas mãos, e que o Senhor possa mudar a história deles, aquilo que eles têm vivido. E eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos nessa noite toda sorte de bênção. Eu quero declarar a cura, eu quero declarar a prosperidade, eu quero declarar a unção, eu quero declarar a alegria. E que Deus vai mudar a história, e que Deus vai fazer na tua vida hoje, querido, muito mais do que você pensa que precisa, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Eu te abençoo em nome de Jesus.